Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje, então, nós começamos o nosso fim, é isso mesmo, né? Nesses próximos 3 vídeos, últimos vídeos do nosso curso do Catequese Destrinchada, nós vamos falar sobre a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, né? Oração também chamada de oração dominical, porque dominical vem de Senhor, né? Então é oração do Senhor, oração que o Senhor nos ensinou, por isso ela se chama assim. A gente vai ver isso aqui mais pra frente. Então você já está vendo aí, você já deve ter visto o título, né? Que o Pai Nosso é o resumo de todo o Evangelho. Nós já estamos chegando ao fim. Nós já estamos chegando então ao fim do nosso curso. Então se você assistiu todos os vídeos, ou a grande maioria, se inscreve no canal, deixa o seu like, se ainda não fez, né? Se você fez tudo isso, assistiu todos os vídeos, mas eu não fiz, eu não vi. Então, calma, primeira coisa, busque assistir, tire um tempo para você assistir isso, ainda mais se você é catequista, tire um tempo para você assistir esses vídeos, para você dar esse conteúdo, ou pelo menos se inspirar em dar o conteúdo que você dá dentro de sala de aula, dentro dos seus encontros de catequese. Esse canal aqui, essa formação, essas aulas aqui, elas são para catequistas, principalmente também para pais que querem dar catequese para os seus filhos, né? Então, ou seja, você assiste, aprende e depois passa para o seu filho. Aqui eu não estou falando para crianças, aqui eu não estou falando para jovens, claro que os jovens podem assistir, obviamente, mas aqui eu estou falando principalmente para aquele que quer servir. Então eu estou dando todo o conteúdo, por isso que eu não resumo, eu não coloco, eu não excluo algum parágrafo. Você pode reparar, em todos os 100 vídeos eu vou falar de todos dos 2.865 parágrafos do catecismo, certo? Então, já vamos para o nosso conteúdo. Se você já se inscreveu, já curtiu esse vídeo aqui e já deixou o seu comentário, certo? O nosso vídeo, como você já viu aí, é o Pai Nosso, resumo de todo o Evangelho. Então, Jesus, ao nos ensinar o Pai Nosso, ele não só nos ensina a rezar, mas ele nos ensina, como eu falei no vídeo anterior, ele nos ensina quais são as prioridades, quais devem ser as prioridades do cristão, quais devem ser as prioridades do católico, quais devem ser as prioridades daquele que reza, daquele que é católico, daquele que é cristão, certo? E aí, por quê? Porque essas são as prioridades de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Aqui nós vamos ver, basicamente, isso aqui vai se repetir, esse quadro aqui vai se repetir em todas essas 3 próximas aulas, nessa, na outra e na seguinte. E aí você vai ver que o Pai Nosso que estais no céu, ele está em amarelo. Por quê? É o que nós vamos ver hoje, certo? Essa introdução, essa chamativa. Toda oração, ela é constituída de uma chamativa. Então, você chama, você vai rezar para, por exemplo, para Nossa Senhora, para São José, você faz uma chamativa, você chama aquela pessoa para te ouvir. No Pai Nosso nós chamamos o próprio Senhor, né, o próprio Pai, que é nosso, né, e onde Ele está, e nós admitimos onde Ele está porque o céu significa santidade. Em azul você vai ver os 3 primeiros pedidos que são referentes ao céu, né, que são referentes ao Pai, à glória do Pai. Os 4 últimos em vermelho, nós vamos ver aqui esse vermelho, esse marrom aqui, né? Nós vamos ver os 4 últimos pedidos que são relacionados às coisas da terra, né? Então, a gente vai ver isso aqui. Então, ou seja, hoje nós veremos o amarelo, no 99 nós veremos o azul e no 100 nós veremos esse em vermelho aqui, certo? Então, já conseguiu visualizar que o Pai Nosso, ele tem essa divisão, né? Primeiro a chamativa, depois as 3 primeiras petições, os 3 primeiros pedidos, e depois os 4 últimos pedidos, que são
que são esses que nós já rezamos, nós já sabemos. Tenho certeza que você já sabe o Pai Nosso, mas talvez nunca tinha pensado sobre isso dessa forma. Bom, então vamos lá. A oração do Senhor, que é Pai Nosso, que é o Pai Nosso. Então o Senhor ensina-nos a rezar. Essa oração, ela surge de um momento em que Jesus estava rezando. Nós vamos ler isso aqui. Lucas 11, versículo 1. Um dia estava Jesus em oração em um certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista também ensinou os seus discípulos. Bom, a partir de uma atitude de Jesus e a partir também de uma atitude de João Batista, os discípulos ficam com sede de rezar como Jesus reza. Então, eles entenderam que por serem discípulos, era Jesus quem deveria rezar, e eles estão certos disso, porque é uma sede do discípulo querer aprender com o mestre. Então, até isso, eles estão corretos. Eles têm essa sede. Essa sede dos discípulos, ela traduz toda a sede da humanidade. Essa é uma das perguntas ou um dos pedidos mais importantes que já aconteceram na história da humanidade. Todo pedido que possa ter acontecido, esse talvez seja o mais importante. Senhor, ensina-nos a orar. Então, dizer isso, né, é um desejo, é uma expressão do desejo de toda a humanidade. Porque o ser humano, desde o início, desde a sua racionalidade, quando ele começa a entender a sua razão, a entender e a ser racional, ele vai ao encontro de Deus. Ele procura Deus, ele busca Deus, porque há esse desejo, como nós falamos lá no início do catecismo, há esse desejo do homem por encontrar Deus. Porém, o homem não sabe como chegar até Deus. O homem ainda não tem essa capacidade. Quando Deus aparece e se encarna, o que acontece? Os discípulos percebem ali a oportunidade de pedir a Deus que os ajude a rezar. E aí, Jesus, obviamente, também não perde a oportunidade de ensiná-los a rezar. Então, esse pedido é uma tradução de uma sede que existia desde o coração de todo homem. Todo homem tem sede de falar com Deus. A partir desse pedido, para ensinar como orar, a resposta de Jesus é um presente dado aos seus discípulos e a nós. A oração do Senhor, a oração dominical e a oração do Pai Nosso. Seja ela como for que você queira chamar. Então, a oração do Senhor, a oração dominical, é tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa do que a oração do Pai Nosso. No Evangelho de São Lucas, existe uma versão reduzida com 5 petições, correto? No Evangelho de São Mateus, uma versão maior com 7 petições. Normalmente, nós católicos rezamos a oração, a versão de São Mateus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse é o segundo pedido. E não nos o segundo pedido da segunda parte. E não nos deixeis cair em tentação, terceiro pedido, mas livrai-nos do mal. Certo? Então são esses 3 e 4 pedidos que nós temos na oração e que nós rezamos dessa forma, tá bom? Você vai ver que algumas coisas podem mudar de lugar para lugar, principalmente essa parte aqui, ó, que talvez seja um erro, né? Pode acontecer, a gente pode rezar porque identifica, a gente entende que pode ser rezado desse jeito, pode, mas eu evito rezar desse jeito e procuro ensinar as pessoas também a rezar desse jeito, né? A gente vai falar isso mais para frente com mais profundidade desse pedido aqui, ó.
perdoai-nos as nossas ofensas. Então, nós não falamos perdoai as nossas ofensas, porque não são as ofensas que são perdoadas, somos nós que somos perdoados, certo? Claro, nós somos perdoados das nossas ofensas, mas aí que tá, né? Parece que são as ofensas que são perdoadas, não, né? Na forma literal, né? Se for levar ao pé da letra. Mas obviamente a gente não leva tudo ao pé da letra, literalmente assim, né? Então a gente entende que somos nós que estamos sendo perdoados, mesmo se a gente rezar, perdoai as nossas ofensas, tá bom? É só um errinho assim, bem leve, não corre, não impede você rezar dessa forma. Mas se você puder conseguir consertar, né, e quiser consertar, tá tudo bem. Então, existem essas duas versões, a de São Lucas, que é a partir do capítulo 11, versículo 1, e a versão de São Mateus, correto? A oração que glorifica a Deus plenamente. Então essa é a oração que vai glorificar a Deus plenamente. Essa oração é usada em diversas liturgias para glorificar a Deus. Então nós encontramos essa oração primeiramente na Didaquê, ela é acrescentada ao final. E na Didaquê ela é acrescentada ao final, porque vosso é o poder e a glória pelos séculos. Então, além de rezar, né, mas livrai-nos, quando nós terminamos, mas livrai-nos do mal, na Didaquê é acrescentado, porque vosso é o poder e a glória pelos séculos. Em outros momentos, por exemplo, nas constituições apostólicas, também é acrescentado no início, porque vosso é o reino, o poder e a glória pelos séculos, certo? É acrescentado no início, não, perdão, no final, né? No final, porque vosso é o reino, o poder e a glória pelos séculos. Na tradição bizantina, é acrescentado depois de a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, que é acrescentado aqui. Então seria mais ou menos assim, porque vosso é o reino, o poder e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, pelos séculos. São só variações, o que nós estamos falando aqui. No missal, a última petição é ampliada, não mais livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória pelos séculos. Então, são versões que podem ser mudadas em algum trecho, mas comumente nós rezamos até mas livrai-nos do mal. Amém. Terminamos com amém, certo? Jesus não ensinou o amém. O amém é acrescentado pela igreja, porque a igreja diz o seu assim seja para essa oração. Então, ele confirma a oração de Jesus em suas vidas, certo? Apresentando então a expectativa do céu e glória eterna de Cristo. Então nós temos a ideia de que neste momento nós estamos glorificando a Deus. Então aqui nós falamos só do anexo do Pai Nosso, né? Que são esse anexo que podem ter essas variações, porque vosso é o reino, dessa variação porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, pelos séculos dos séculos e assim por diante, certo? Então nós começamos falando do anexo. Agora vamos falar do Pai Nosso em si. Ela é a oração dominical. Essa oração é o resumo de todo o Evangelho, de todo o Santo Evangelho. Toda oração que qualquer cristão fez, faz ou fará deve estar de acordo e sempre após a oração do Pai Nosso. Ou seja, claro, uma pessoa pode rezar sem rezar o Pai Nosso? Pode. Ela pode rezar sem rezar o Pai Nosso. Se ela rezar uma Ave Maria, já é uma oração. Ok? Tá bom? Então não quer dizer que a pessoa falhou quando ela não rezou o Pai Nosso. Mas a gente percebe que toda oração, né, a começar da Ave Maria, que talvez fosse ali a segunda oração mais importante do cristão, é a oração da Ave Maria, depois da oração do Pai Nosso, obviamente. Ali eu falo oração no sentido de fora dos sacramentos, né? Porque a missa, obviamente, é muito mais importante do que uma Ave Maria. Mas eu tô dizendo no sentido de uma oração cotidiana, das orações cotidianas, correto? Então, toda oração que um cristão pode ter feito, fez, faz ou fará, deve estar de acordo com a oração do Pai Nosso. Ou seja, tudo deve estar ligado ali. Eu não posso excluir alguma
mudar alguma coisa, um elemento que não esteja na oração do Pai Nosso. Pedir só de acordo com a oração do Senhor que o pedir e recebereis acontece. Mateus 7,7 vai dizer: pedi e vos será dado. Só que esse pedir e vos será dado, ele só será dado se for de acordo com a oração do Pai Nosso. Você só vai receber o que você pede para Deus se isso está de acordo, se isso que você pede está de acordo com a oração do Pai Nosso. Entenda então que precisa haver um conhecimento do que eu estou pedindo no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. Então, quando eu peço, por exemplo, é da vontade de Deus que eu me torne padre? Então aí eu rezo lá, seja feita a vossa vontade. E da vontade de Deus não é. Então Deus não vai aceitar, por mais que eu estou colocando a minha vontade, né? Quer ser padre, ou me casar, alguma coisa assim, qualquer outra coisa. Nesse sentido, a nossa vida e o nosso pedido deve estar de acordo com a oração do Pai Nosso, correto? Então é uma oração que eu me coloco em submissão ao Senhor. Por isso a oração dominical é a oração na qual eu me rendo a Deus. Eu me coloco na presença de Deus, corretamente? É a oração que está no centro da Sagrada Escritura. Santo Agostinho afirma que o Pai Nosso resume todas as orações da Sagrada Escritura. Cristo cumpriu as Escrituras e isto é a Boa Nova. A Boa Nova é o cumprimento, aliás, o Evangelho, que significa Boa Nova, Eva, né? Eva Angelius, que significa que significa notícia, novidade, né? E Angelus significa notícia, mensagem, né? Tanto que a gente tem os anjos e tudo mais. E Ev significa boa. E aí essa tradução seria o quê? Seria o Evangelho, a boa nova, a boa notícia. Que a boa notícia é o cumprimento de toda a Escritura. Quem cumpriu toda a Escritura? Jesus. Só Jesus cumpre toda a Escritura desde que ela foi dada ao homem. Jesus cumpre a lei, os profetas, os salmos e o Evangelho também. A oração do Pai Nosso está no centro do Sermão da Montanha. Lembra lá que o Sermão da Montanha, nós falamos isso em algum trecho aqui, em algum vídeo, nós falamos que de Mateus 5 a Mateus 7, né, os capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, do Evangelho de São Mateus, a oração do Pai Nosso ela está ali no meio. Ela está bem no meio. Ela é considerada a oração mais perfeita, né? Se existe o mais que perfeito, ela é a oração mais perfeita, né? Claro que outras orações podem ser perfeitas, podem, mas essa é a oração que está acima de todas, não só acima, mas ela é o centro de todas as outras orações, e todas as outras devem se basear, mas também devem estar abaixo dessa oração. É a oração que permeia toda a oração, ensinando-nos a pedir e ordenar nossos desejos. Então ela nos ensina a ordenar os nossos desejos. O que nós precisamos desejar, o que nós precisamos pedir, o que nós precisamos querer de Deus, o que nós podemos querer de Deus. O Sermão da Montanha e o Pai Nosso formam uma doutrina de vida e de oração. Então, esse conjunto do ensinamento do Sermão da Montanha e do ensinamento da oração do Pai Nosso nada mais é do que a doutrina de vida e de oração perfeita. Doutrina de vida, o Sermão da Montanha, e doutrina de oração, a oração do Pai Nosso. A retidão da nossa oração influencia diretamente a nossa vida em Cristo. Então, quanto mais a minha oração ela é reta, mais ela vai influenciar diretamente a nossa vida, certo? Então essa é a oração do Senhor. A oração dominical reflete a relação íntima de Jesus com o Pai. Jesus, como Filho único, dá-nos palavras que o Pai lhe confiou. Ele nos apresenta palavras que o Pai lhe confiou, que o Pai confiou a ele, tornando-se nosso mestre em oração. Não existe pessoa melhor do que para nos ensinar a rezar
do que o próprio Senhor Jesus. Do que o próprio Senhor Jesus. Sendo o Verbo encarnado, Jesus conhece as necessidades humanas e revela-as em sua oração. Então Jesus vai revelar essa necessidade humana, né? Ele vai saber o que é necessário para o homem. Eu tenho muito isso para mim, né? Desde muito tempo atrás, eu tenho muito isso para mim, que, claro, não foi só esse o motivo de que Jesus ele se encarnou, mas é aquela coisa assim, olha, como é que Deus vai querer que nós sejamos santo, se ele não viveu aquilo que nós vivemos? Claro, obviamente, né, gente? A santidade de Deus não está baseada na encarnação, né? Mas ele precisaria dar o exemplo. Ele foi o exemplo, ele é o nosso exemplo, nosso imitador perfeito. Então, quando ele vem aqui, não peca e mostra que é possível viver sem pecar, assim como a Virgem Maria mostra também que é possível não pecar, ele nos dá o exemplo. Ele nos fala, olha, eu já passei pelo que você passou. E tá tudo bem, dá pra fazer, dá pra viver a vida sem pecar. Mas não só isso, Jesus também sabe das nossas necessidades. Jesus entende como homem as nossas necessidades. Na sua humanidade, Jesus entende as nossas necessidades, certo? E entendendo as nossas necessidades, é que Jesus pode falar e pedir o que realmente é necessário para o homem. Mas não só por saber as necessidades, mas também por ser Deus, ele sabe as necessidades, e melhor dizendo, o que é justo e agradável a Deus. Então ele sabe da parte de Deus o que é justo e agradável a Deus, e ele sabe o que é necessário para a humanidade. Conseguiu entender isso? Que Jesus, ele, por sua divindade, por sua humanidade, ele consegue ver os dois lados. Os dois lados, tanto de Deus, da necessidade, da justiça que Deus merece, né, de ser glorificado, de ser santificado o seu nome, de trazer o reino de Deus até nós, como também as necessidades do homem, o pão nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, certo? Então são necessidades e necessidades, né? Justiça de Deus e necessidade do homem. Jesus, a oração não é uma fórmula mecânica, mas uma expressão do Espírito Santo que nos ensina a orar. Então, quando nós rezamos, nós não podemos falar de uma forma mecânica, né? Eu lembro quando eu jogava futebol, isso é muito comum no meio do futebol, de escolinhas, né? E aí eles rezavam aquela oração mecânica, né? Pedindo uma proteção, como se fosse uma espécie de superstição. Talvez ali algum ou outro poderia rezar, estar rezando mesmo, de fato, mas eles rezavam assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, aquela coisa, né? E assim, como se fosse um grito de guerra, um grito de botando pra fora alguma testosterona, alguma coisa assim, não sei, né? Enfim, a oração não pode ser isso. A oração não pode ser assim. A oração do Pai Nosso não pode ser desse jeito, algo mecânico, que só expressa algo exterior, mas não interior. Então, ela deve surgir da oração do Pai, da oração do Espírito Santo em nós. Jesus oferece palavras e o Espírito para tornar nossa oração espírito e vida. Então, Jesus nos dá a palavra de Deus, mas também nos dá o Espírito para que nós possamos incrementar, né? E fazer uma comunhão entre a palavra e o Espírito. Então nós não rezamos mais quando nós estamos de acordo com o Espírito Santo, não rezamos mais a oração do Pai Nosso como oração vazia. Então, se nós clamamos o Espírito Santo, se nós pensamos no Espírito Santo, esse Espírito reza em nós o Pai Nosso de uma forma comungada. Ou seja, nós estamos em comunhão com o Espírito Santo e assim estamos em comunhão também com aquela palavra, com aquelas palavras que nós rezamos no Pai Nosso. Então não são só palavras, mas é o próprio Espírito Santo que reza em nós. A oração do Pai
é possibilitada pelo Espírito do Filho, que intercede por nós. Nós só podemos rezar ao Pai porque é o Espírito do Filho que possibilita e intercede por nós. Então a Santíssima Trindade ela está agindo plenamente em nós quando nós rezamos a oração do Pai Nosso. Ela age plenamente nas nossas vidas. Ela, a Santíssima Trindade, age plenamente nas nossas vidas quando nós rezamos a oração do Pai Nosso. Essa oração também não é só a oração do Senhor, mas é a oração de toda a Igreja, correto? O Pai Nosso e a Igreja primitiva. Então vamos entender como a Igreja primitiva rezava e via o Pai Nosso. A oração do Senhor é uma dádiva recebida e vivida pela Igreja. Então não é só recebida, mas foi vivida pela Igreja. As primeiras comunidades rezavam a oração do Senhor 3 vezes por dia. Então eles faziam esse costume e esse hábito de rezar 3 vezes ao dia. Na manhã para dar ação de graças pelo novo dia, o novo dia que se iniciava. Então o cristão ali começava a oração. E isso é muito de um costume judeu. O judeu ele tinha esse costume de rezar 3 vezes ao dia, 5 vezes ao dia, e assim, né? Eu não sei exatamente quantos são, mas eles têm um horário para rezar, né? Eles têm um horário para rezar. E muito disso a Igreja Católica trouxe para si os costumes. Por quê? Porque eram ex-judeus, né? Eram ex-judeus. Talvez falar ex-judeus, os discípulos, os apóstolos, né, seria meio estranho. Não sei se seria essa a melhor definição. Mas enfim, são pessoas que tiveram costumes judaicos. E por isso trouxeram isso. Um desses hábitos, de muitos hábitos que foram trazidos para a Igreja Católica, para a Igreja Cristã, a Igreja Primitiva, era a oração regular. Então a oração da manhã, que dava ação de graças pelo dia. A oração da tarde, rezava-se o Pai Nosso na tarde para pedir força para superar os desafios. E a oração da noite para agradecimento e pedido de proteção. Hoje nós podemos rezar, né, o Pai Nosso com essas 3 intenções. Em ação de graças para pedir força e para agradecer e pedir proteção para o dia seguinte. Certo? Então essa oração era como a Igreja primitiva rezava a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso e a liturgia também está radicado na liturgia comunitária da Igreja. Então, o Pai Nosso está na liturgia da Igreja desde sempre. Desde sempre. Se vocês vão se lembrar, naquele episódio em que eu falo da missa, né, como era a missa antigamente, a gente vai perceber que ela é a mesma de hoje. A missa de antigamente, ela tem um trecho e sempre teve onde nós rezamos a oração que o Senhor nos ensinou. Certo? Então, ela sempre esteve na liturgia. O Senhor nos ensina a fazer a nossa oração em comum por todos os nossos irmãos. Então, ela não é uma oração individual, mas quando nós rezamos a oração do Pai Nosso, nós rezamos ela de forma comunitária. Até mesmo se for uma pessoa só no mundo rezando a oração do Pai Nosso, ainda assim você está rezando com e por todas as pessoas. Com todas as pessoas e por todas as pessoas. Em um dia, essa oração foi rezada por uma pessoa só, mas ela foi rezada por toda a humanidade, que foi Jesus, quando Jesus ensina a rezar. E a gente vai perceber uma coisa: Jesus não reza, ele ensina a rezar. A oração do Pai Nosso não é rezada por Jesus, é ensinada por Jesus. Por quê? Porque Jesus seria contraditório Jesus dizer: perdoai-nos as nossas ofensas. Ele nunca ofendeu a Deus. Então, ele não reza isso. Ele apenas ensina a rezar. Então, essa oração é uma oração feita para a comunidade, de uma forma comunitária nós devemos rezar. O Senhor nos ensina a fazer a nossa oração em comum por todos os nossos irmãos. Não é meu Pai, mas é nosso Pai. O que Jesus nos ensina é entender que é o nosso Pai e não o meu Pai. Então, não é só para mim.
é para nós. Numa só alma, de um só corpo, que é o corpo da igreja. Então, a única alma que esse corpo tem é a alma da oração do Pai Nosso, que é a alma do Espírito Santo. É uma oração integrante dos sacramentos de iniciação. Batismo, confirmação e Eucaristia. São os 3 sacramentos de iniciação. No batismo e na crisma, ou na confirmação, nestes sacramentos o catecúmeno recebe da igreja a oração do Senhor. Então, lá no RICA, né, que é o ritual da iniciação cristã de adultos, por que adultos? Porque são pessoas que passaram da fase da idade da razão. Tá? Então, a partir dos 7 anos, ele já é considerado pela igreja um adulto, correto? Tá bom? Não são adultos aqui a partir dos 18 anos, não. É outra faixa etária. Mas, enfim. Quando a pessoa está para receber os sacramentos do batismo e da confirmação, quando ela já é adulta, existe um rito que ela recebe a oração do Senhor. Então, ela passa por um rito ali naquele processo do catecumenato. Ela passa o que é o catecumenato? O catecumenato é esse processo de aprender a fé, certo? Então, nesse processo de aprender a fé, ele recebe da igreja. A igreja permite que ele reze o Pai Nosso, certo? Mesmo não batizado, recebe. Então, assim, ó, olha só. Gente, isso aqui olha quanto isso é rico e quanto isso é sério. Antigamente, até a oração do Pai Nosso nas missas, aqueles que não eram batizados ou que não haviam passado por esse rito de receber o sacramento, ou receber a oração do Pai Nosso, ou seja, receberem a permissão de rezar o Pai Nosso, eles não poderiam ficar na igreja, então eles iam embora. Na Santa Missa, era desse jeito. Só ficavam aqueles que eram batizados e iriam comungar. Ou poderiam rezar o Pai Nosso. Então, nem mesmo o não batizado, não é todo não batizado que pode rezar o Pai Nosso. Na verdade, assim, ele até pode rezar o Pai Nosso, mas não há efeito. Uma pessoa que não é batizada e que reza o Pai Nosso, ele pode até rezar, mas não tem efeito sobre ele. Não tem efeito sobre ele. Só tem efeito quando um batizado reza por ele. Mas quando um não batizado reza o Pai Nosso, não há efeito sobre ele, porque ele não é filho. Ele não é filho. E mesmo aquele que não é batizado, mas que recebeu o ritual, que passou pelo ritual de receber a oração do Pai Nosso da igreja, ele ainda assim não tem todos os efeitos, porque ele ainda não é filho, mas ele está pedindo para ser filho. Ele está em processo. Correto? Deu para entender isso aqui? Significa um novo nascimento para a vida divina. É um novo filho de Deus. Ele vai se tornar filho de Deus no batismo. Ele se torna filho de Deus para aprender a invocar o seu Pai que sempre o escuta. Melhor dizendo, para invocar o nosso Pai que sempre nos escuta. Então ele vai entrar nesse bolo de cristãos que podem rezar ao Pai Nosso. Só então os catecúmenos podem rezar o Pai Nosso. Não é que não podem, como eu expliquei, não é que não podem. Eles podem rezar, né? Mas eles só podem rezar, aliás, eles só vão rezar, mas não receberão os efeitos dessa oração, certo? Então é importante isso, a gente entender isso, que a oração do Pai Nosso não é qualquer coisa. É só a oração dos filhos de Deus. Não faz sentido eu não ser filho e rezar a oração do Pai. Rezar a oração que fala Pai Nosso, se eu não sou filho de Deus, né? No meu caso eu sou, no seu caso talvez você seja, né? Então, você pode até saber a oração, mas isso não surge efeito. Lembra que eu falei lá que a oração pode ser vazia? Pode ser só palavras, né? Como era no futebol. Exemplo é isso. Também no sacramento da Eucaristia, na liturgia eucarística, na Santa Missa, é a oração de toda a igreja. Toda a igreja reza ali a oração do Pai Nosso. Revela-se o seu sentido pleno e sua eficácia, porque ela resume todas as petições e intercessões
que se pode fazer e ela antecipa a chegada do reino que há de vir. É a oração dos últimos tempos, do tempo da salvação. Por quê? O que é a oração dos últimos tempos? Eu já falei isso aqui uma vez e não custa nada repetir, né? Eu não sou daqueles que fica assim, eu já falei e vou ter que falar de novo. Não, para mim é um prazer falar novamente sobre isso. Que nós estamos nos fins dos tempos. Por quê? A plenitude dos tempos é a vinda de Jesus. Então, enquanto até Jesus vir, o ser humano estava em ascensão. Mas quando chega Jesus, não tem mais que subir. Não existe maior pessoa, humano, que possa ser maior do que Jesus. Então agora é só ladeira abaixo, até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Então nós estamos sim no fim dos tempos. Os tempos estão acabando. Por isso é a oração dos últimos tempos. É a oração do tempo da salvação. Esse é o tempo da salvação. Existe o tempo da criação, que é da criação até Jesus. Existe o tempo da salvação, que é de Jesus até os tempos atuais e até a vinda de Jesus, né? E daqui até a vinda de Jesus. Certo? Conseguiu entender esse gráfico aqui? Que subindo é a criação e descendo é a salvação, o tempo da salvação. A história da humanidade ela vai ser dividida em 3 pontos. Em 3 pontos. Um é a criação, o outro é a salvação e o terceiro que é a santificação. Que é a santificação. Pai, Criador, Filho, Salvador e Espírito Santo, Santificador. Quando será o tempo do Espírito Santo? O tempo do Espírito Santo será após a vinda de Jesus, após o retorno de Jesus e assim o Espírito Santo reinará, porque o Espírito Santo estará pleno no coração de todos aqueles que foram salvos, correto? Que é então, como eu falei, do Pentecostes até a parousia, até a volta de Jesus. Por que do Pentecostes? Porque a ascensão de Jesus ali, entre a ascensão de Jesus, aqueles 9 dias, né, é basicamente isso. Então, desde que Jesus ascendeu aos céus, entre ele o período de Pentecostes também, até a parousia os últimos tempos, são os últimos tempos. Apoia-se então no mistério da salvação realizada, Cristo crucificado e ressuscitado. Então, é o tempo onde Cristo crucificado e ressuscitado está plenamente salvando a humanidade. Enquanto até Jesus, Cristo, o Pai estava criando e conduzindo o seu povo a receber Jesus, agora Jesus está conduzindo e salvando o seu povo para a santificação. Entendeu? O Pai induz ao Filho, leva a humanidade ao Filho, e o Filho leva a humanidade ao Espírito Santo. Conseguiu entender essa perfeição de Deus aqui? Certo. O Pai Nosso é a oração da esperança. É a fé inabalável. A fé inabalável gera esperança nas 7 petições do Pai Nosso. Então, em toda petição, nós colocamos a nossa fé. Nós apresentamos. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, e a gente percebe o seguinte: sempre que eu falo com alguém, estou pedindo algo para alguém, isso aqui pode ser Deus, pode ser seu chefe, pode ser seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo. Quando você está pedindo algo para alguém, você confia que aquela pessoa pode fazer, né? Com aquela pessoa, você confia naquela pessoa. Se você pede algo para alguém, você confia, ou pelo menos está confiando naquela pessoa, ainda que não seja 100%, você está confiando. Em Jesus, quando nós rezamos ao Pai, nós estamos colocando uma fé de que Deus pode realizar, essas 7 petições aqui. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e assim por diante, certo? A gente tem essa fé que Deus pode realizar todas essas petições, correto? Deixa eu fechar aqui e aqui, isso. Essas petições expressam anseios presentes, reais, atuais. Presentes é porque são atuais. Não são realidades do futuro, realidades do passado, mas realidades do presente. Nós vivemos o hoje. Jesus, ele nos situa no hoje. E esse é o grande mistério para viver, para
se desvencilhar da depressão. É o hoje. Nós não vivemos no futuro, não vivemos no passado, vivemos no hoje. Jesus, ele nos ensina isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, ele nos ensina isso. É o presente que é importante. Refletindo a paciência e a expectativa cristã. Nós somos pacientes, mas esperamos. Esperamos o Senhor. Esperamos a glória de Deus. A Eucaristia e o Pai Nosso apontam para a segunda vinda de Jesus, que se chama parousia, tá? Eu quero falar isso aqui para alguns católicos, né? Principalmente catequistas, que não sabem o que significa parousia, né? É o maior desejo do ser humano, é o maior desejo dos cristãos, é a volta de Jesus, é a segunda volta de Jesus, e você não sabe o nome disso. Então, a segunda vinda de Jesus, ela se chama parousia, ou parousia, né? Como seja no grego, é do grego essa palavra. Bom, mas é o que eu quero dizer. A Eucaristia e o Pai Nosso, elas apontam para essa vinda de Jesus. Ambas expressam, tanto a Eucaristia quanto o Pai Nosso, expressam a esperança cristã, até que ele venha. Até que ele venha. Então é uma oração que se diz até que ele venha. Ou seja, nós rezamos essa oração até que ele venha. Até que ele venha. Nós celebramos a Eucaristia até que ele venha. Até que ele venha. Até que ele retorne. Correto? Entendendo isso, agora nós vamos começar a oração do Pai Nosso. Começando isso, agora nós vamos começar a oração do Pai Nosso. Lembra que eu falei aqui, existe uma introdução, né? A gente explicou o que é, agora, até aqui nós explicamos o que é a oração do Pai Nosso. Agora nós vamos rezar, nós vamos ver essa primeira linha aqui do Pai Nosso que estais no céu. Correto? Primeiro, existe uma ousadia se aproximar, mas é uma ousadia filial. Eu sou filho. Mas sabe aquele filho que se ousa, mas ele só ousa chegar perto do pai quando o pai está trabalhando porque ele é filho. Se fosse qualquer outra pessoa, talvez ele não teria acesso ao pai. Mas por ser filho, ele pode acessar, porque ele já é batizado, porque ele já é filho no Filho. É uma ousadia aproximar-se de Deus, mas essa ousadia só se dá porque somos filhos no Filho. É uma ousadia com toda a segurança. Então, nós não estamos aproximando com medo, com receio de que Deus vai nos queimar vivos, mas de que Ele vai nos acolher como filhos. Quando Ele olha para nós, é você, meu filho, vem cá. Fala, o que você precisa? Aí você reza. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E assim por diante. Então você reza, Pai nosso que estás no céu. E ele fala, é você, meu filho. Vem cá, me fala, o que você precisa? Tá vendo? Olha que maravilha. Olha que maravilha. Quando nós rezarmos o Pai Nosso, sempre pensa isso. Sempre pensa que quando você fala, Pai Nosso que estás no céu, quando você faz essa chamativa, Deus, o Senhor, para o que Ele está fazendo, né? Obviamente, Deus não para o que está fazendo, porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, estar em vários lugares, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas Ele para te ouvir. E Ele para te ouvir e fala, meu filho, o que você precisa? Conta aí, o que você precisa? Aí você fala, você começa, santificado seja o vosso nome. Ele, sim, meu nome é santificado toda vez que você está rezando, está se lembrando do meu nome, está honrando o meu nome. Venha a nós o vosso reino. Sim, venha a nós. O meu reino está vindo. O meu reino é meu filho. E ele veio. E ele está em você. Eu vejo meu filho em você. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Sim, meu filho, obrigado por você ter fé em mim. Ter fé em mim. Que bom que você tem fé em mim. Que bom que você acredita em mim. E que você pede pela minha vontade, porque a minha vontade é bondade. A minha vontade é bondade para você. E assim por diante as outras petições. A gente poderia continuar aqui. Vamos continuar essa reflexão? Maravilhoso. Aí, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sim, meu filho, eu estou dando o pão para você. Você trabalha, você tem a sua família, mas principalmente as virtudes que eu preciso que você tenha, que você precisa,
eu também estou dando. Eu quero que você peça elas também. Aí você pede: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sim, meu filho, eu sei que você está lutando para perdoar as pessoas, para amar os seus inimigos, para fazer como Davi, para fazer como o próprio Senhor, o próprio Jesus, meu filho querido e amado, meu filho predileto fez. Você está fazendo. Mas se você ainda não perdoa, perdoe, meu filho. Perdoe, meu filho, essas pessoas que te ofenderam. Porque assim como elas te ofenderam, muito mais eu fui ofendido quando você pecou e eu te perdoei e eu te acolhi. Você está aqui. Você está aqui porque você foi perdoado. Deixe que elas estejam aqui também. Peça para que elas estejam aqui também. Não negue a salvação para essas pessoas. E não nos deixeis cair em tentação. Nós continuamos rezando e ele fala: sim, eu sei que existem tentações. O meu próprio filho, meu filho querido, ele foi tentado no deserto, mas ele venceu. Pela palavra de Deus, ele venceu. Ele venceu. Então sim, pela palavra de Deus também você, pela minha palavra, você pode vencer. Você pode vencer as tentações. Não cair nas tentações. Não cair nessas armadilhas que foram colocadas nos seus caminhos, no seu caminho. E aí finalizamos: mas livrai-nos do mal, que é diferente de tentação, tá bom? Que é diferente de tentação. O mal aqui, aí o que Deus responderia para nós? Sim, meu filho, eu enviei o meu filho para que o bem pudesse acontecer, para que a justiça pudesse acontecer, para eu te dar o bem e não o mal. Porque sem o meu filho, vocês iriam para o inferno, mas com o meu filho, vocês podem ir para o céu. Vocês podem estar em comunhão comigo eternamente, um dia. Continuem firmes, meu filho. Continuem firmes. Viu o diálogo? Como é que funciona a oração do Pai Nosso? Deus, nessas pausas das petições, né? Nessas breves pausas, ele fala tudo isso para nós. E muito mais, obviamente, né? Isso aqui eu estou expondo da minha inspiração. Mas Deus, obviamente, fala muito mais para nós. Então, essa oração do Pai Nosso é uma oração de ousadia do Filho, né? A fraqueza de um mortal só se atreve a chamar Deus de Pai porque Ele mesmo enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações. Este poder do Espírito nos introduz na oração do Pai Nosso. Correto? Vamos continuar aqui. Nossa, a gente tem muita coisa para falar, viu? Desconectar as falsas imagens. Desconectar as falsas imagens. Então vamos continuar aqui entendendo que nós devemos desconectar as falsas imagens. Podemos carregar algumas falsas imagens deste mundo e por isso precisamos deixar algumas coisas claras antes de rezarmos o Pai Nosso. Bom, primeira coisa é reconhecer pela humildade, que ninguém conhece o Pai senão o Filho e os pequeninos, aqueles a quem Jesus revelou, certo? Então, nós somos os pequeninos, mas só reconhecemos porque Cristo nos revelou isso. E desconectar as imagens paternas e maternas da nossa história, da imagem de Deus Pai. Ou seja, o que o nosso pai, o que os nossos pais, o que as nossas mães fizeram, não traduz o que Deus é, como Pai, né? Existe uma diferença da palavra Pai para os nossos pais e Pai para Deus, né? São dois pais diferentes aqui, duas formas de ser pai diferentes. Deus transcende as categorias humanas, né? Ainda que os pais eles possam ter essas categorias de pai, mas Deus é muito superior e perfeito como pai. Quem repassa uma imagem negativa ou positiva de alguém da terra para Deus, fabrica um ídolo, positivo ou negativo de Deus. Então, por exemplo, Deus é bom porque ele me dá tudo o que eu quero, né? Porque era essa imagem que eu tenho. Meu pai, ele me dava tudo, meu pai da terra me dava tudo o que eu quero. Então, se Deus não me der tudo o que eu quero, então, tá vendo? Essas comparações são ídolos. São ídolos. Nós colocamos Deus como um ídolo, certo? Positivo ou negativo. Isso pode ser tanto por um lado negativo quanto por um lado positivo. Tertuliano vai dizer: a expressão Deus Pai nunca tinha sido revelada a ninguém,
Quando o próprio Moisés perguntou a Deus quem era, ouviu um nome diferente, que ele ouviu eu sou. Né? A nós, este nome foi revelado no Filho, por Jesus, porque este nome de Filho implica o nome de Pai. Então, ele disse, eu sou o Filho. Então, se existe um Filho, existe um Pai, correto? Existe, é estranho falar, mas enfim, né? Você entendeu. Revelado pelo Filho, conhecido pelo Espírito. O nome Pai foi revelado pelo Filho e conhecido pelo Espírito Santo. A relação pessoal e íntima do Filho com o Pai, ninguém pode revelar. Ninguém pode revelar. Só o Espírito do Filho faz conhecer o Pai. Então é pelo Espírito Santo que nós conhecemos o Pai. Não só conhecer, mas participar dessa relação. É pela relação, é pelo Espírito Santo que nós participamos e conhecemos a Deus Pai. A glória de Deus é que nós o conhecemos como Pai. A palavra Pai é uma bênção de adoração antes de ser uma súplica. Por que é uma bênção? Porque se nós podemos chamar Deus de Pai, nós somos abençoados por ser filhos do Pai. Filhos, né? Filho com F minúsculo, mas filhos do Filho do Pai. É uma bênção, e antes de ser uma súplica, antes de ser uma chamativa, eu estou sendo abençoado, eu percebi a bênção que é ser filho de Deus Pai. Porque a glória de Deus é que nós o reconheçamos como Pai, Deus verdadeiro. Então, a glória de Deus é que nós o reconheçamos como Deus, como Pai. Então, quando nós o convidamos, chamamos como Pai nosso que estais no céu, nós estamos dando glória a Ele. Damos-lhe tripla graças por nos ter revelado o seu nome como Pai, por nos ter dado a graça de acreditar nele, no Filho, e por sermos habitados pela sua presença no Espírito Santo. Então seriam o nosso Pai e filhos. Pelo batismo, somos incorporados a Cristo e feitos filhos adotivos de Deus, participando da sua vida divina. Chamamos Deus de Pai porque pela graça somos recriados como seus filhos e configurados a Cristo. Orar ao Pai nos revela nossa identidade como filhos e a sua paternidade universal, fruto de sua bondade e amor. Então, a filiação divina exige de nós uma conversão. A filiação divina exige de nós uma conversão. Se nós não estamos em comum com o Filho, nós precisamos nos converter. Uma conversão contínua e esforço para viver como filhos, refletindo a bondade e a beleza do Pai. Então, se eu não vivo como filho, eu preciso converter-me continuamente até viver. Devemos cultivar um coração humilde e confiante, como o de uma criança, para tratar Deus com familiaridade e amor filial. O nome Pai desperta amor, confiança e esperança, lembrando-nos de que Deus sempre atende às súplicas de seus filhos. Então, quando nós rezamos ao Pai, nós devemos rezar com amor, confiança e esperança. Entendendo isso, agora vamos passar para Pai Nosso. Falamos tudo isso sobre o Pai. Agora, Pai Nosso. Deus é nosso? Bom, né, isso é uma pergunta. Deus é nosso? A gente pode ser dono de Deus? É isso que quer dizer esse Pai Nosso? Não. Pai Nosso refere-se a Deus, né? Então, ou seja, o adjetivo nosso não significa posse, mas relacionamento. Então, quando o marido diz ela é minha esposa, não é que ele é dono dela, mas é que ele se relaciona como esposo com ela. Da mesma forma que quando nós falamos Pai Nosso, nós não estamos falando que Deus que Deus é nosso, que Deus é nossa posse, mas que nós temos um relacionamento com Deus. Relacionamento de uma forma totalmente nova com Deus. Dizer Pai Nosso significa que suas promessas de amor se cumpriram, né? Porque ele se cumpre em as suas promessas de que ele nos ama, se cumpre porque ele nos chama a esse amor. Em Cristo, a nova e eterna aliança, em Cristo nos tornamos seu povo e ele se torna o nosso Deus. Então, quando nós estamos em Cristo,
nós nos tornamos o povo de Deus e Deus se torna o nosso Deus. Uma pertença mútua e gratuita de amor e fidelidade. É a oração dos últimos tempos. Este nosso exprime a certeza da nossa esperança da última promessa de Deus. Na Jerusalém Nova, ele dirá ao vencedor: eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Apocalipse 21, 7. Rezamos ao Pai Nosso, ao Pai de nosso Senhor Jesus, quando nos dirigimos ao nosso Pai. Então nós estamos falando de qual Pai? Do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma divisão da divindade, como nós já aprendemos na Santíssima Trindade. Não é uma divisão da Santíssima Trindade. O Pai é a fonte e a origem do Filho, gerado eternamente. Então o Filho é gerado eternamente, desde sempre, no Pai. A Santíssima Trindade é consubstancial e indivisível, ela não pode se dividir. Então, quando nós rezamos ao Pai, rezamos ao Filho e ao Espírito também, certo? Existe essa comunhão. É intrínseca e que não pode ser dividida. Consubstancial significa que tem a mesma substância, todos são da mesma substância. Indivisível é porque não pode ser dividida ou decomposta, certo? Nosso na gramática e que nos une. Na gramática, a palavra nosso qualifica uma realidade comum a vários. Deus é Pai, reconhecido pela fé no seu único Filho. Então, Jesus ele nos apresenta Deus como Pai. E depois ele nos dá o Pai como sendo também o nosso Pai. A igreja é essa nova comunhão de Deus com os homens. Cristo, cabeça, nos convida a ser corpo. E como corpo, nós também somos filhos de Deus. Nós também somos filhos de Deus porque estamos em comunhão com Jesus. Ao rezar o Pai Nosso, cada batizado reza nesta comunhão. Comunhão de filhos de Deus. A multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma. E um só corpo também. Atos 4, 32. A oração do Pai Nosso é um bem comum entre todos os cristãos. Então, o que une todos os cristãos é a oração do Pai Nosso. É saber que Ele é o nosso Pai. É também um apelo de todos os batizados. Esta oração une os cristãos pela fé em Cristo e pelo batismo. É uma oração que nos empurra, que nos leva. Ou seja, o Pai Nosso rezado, em verdade, nos tira. Quando nós rezamos de forma verdadeira o Pai Nosso nos tira do individualismo e também das divisões e oposições. Olha só, será que isso aqui não é exatamente o que nós precisamos para hoje, para os dias atuais, principalmente da política? Do individualismo, né? A pessoa que é egoísta, o amor que nela acolhemos nos liberta desse individualismo, certo? Ou seja, ela nos tira do individualismo e nos leva ao amor, a olhar para o outro, a ver as necessidades do outro. O pão nosso de cada dia, não é o pão meu de cada dia, é o pão nosso. Perdoai as nossas ofensas, né? Perdoai as minhas ofensas. E não nos deixeis cair em tentação, não é não nos deixeis, não é não me deixai cair em tentação, não é me livrai do mal, é nos livrai do mal. Entende? Que ela tira do individualismo e tira também das divisões. Se me perdoa, perdoa também aquele que é diferente de mim. Perdoa aquele também que eu tenho total diferença com ele. As divisões e as oposições. Aquele que é oposto a mim também é filho de Deus. Também pode ser filho de Deus. O amor que nela manifestamos nos faz superar cada divisão. Também é uma oração de intercessão. Levamos para junto do Pai aqueles pelos quais Cristo se sacrificou. Cristo se sacrificou ao rezarmos o Pai Nosso. Então, quando nós rezamos, nós colocamos também aqueles pelos quais não rezam ainda pelo Pai, não rezam ainda com Jesus. Orar com e por todos os homens que ainda não o conhecem, e para que sejam reunidos na unidade. Ou seja, essa unidade da Santíssima Trindade e com toda a igreja convida aqueles que não estão na igreja a rezarem, a estarem em comunhão, certo? Então o Pai Nosso também é um convite
mas é um convite que nós fazemos a Deus para que Ele converta essas pessoas e traga elas para a unidade, traga elas para o amor, como também é um convite para as pessoas, de estarem nessa unidade. Os grandes orantes, aqueles que rezaram de toda a história, se animaram com este cuidado divino por todos os homens e por toda a criação. Correto? Para finalizar, nós então vamos entender que estais no céu. Primeiramente, o que é o céu? Nós já falamos isso algumas vezes, mas vamos falar mais uma vez aqui. O catecismo ele tem dessas de repetir alguns temas, e está tudo bem, né? Porque é necessário. O céu não é um lugar, mas um modo de ser. Então, o reino dos céus é logo. O reino dos céus já está no meio de vós. É a majestade de Deus. A majestade de Deus é a glória de Deus. É a glória de Deus. Então, Cristo reflete esse reino. Cristo reflete esse céu. Cristo reflete esse lugar, esse jeito de ser, esse modo de ser, né? Que é celestial. Deus não habita num lugar, mas além de tudo. Então, tudo que é criado está em Deus. Tudo que existe está em Deus. Até por isso eu falei nesse episódio aqui que Deus não existe, porque Deus é. Deus não é, porque assim, existência simboliza, identifica que algo existe em algo, né? Existe em algo, e Deus é esse algo em que nós existimos. Deus não existe, Deus é. Existir significa também uma criação, um início. Deus não tem início nem fim. Deus é eterno, correto? Certo? Então, aí nós entendemos que esse céu é um lugar, é um modo. Deus não habita em um lugar, mas além de tudo, correto? São Cirilo de Jerusalém vai dizer: é com razão que essas palavras, Pai Nosso que estais nos céus, se referem ao coração dos justos, nos quais Deus habita como em seu tempo. Por isso, também aquele que ora há de desejar ver morar em si aquele a quem invoca. Ou seja, ver Deus morando nele mesmo. Os céus também poderiam muito bem ser aqueles que trazem em si a imagem do mundo celeste e em que Deus mora e passeia. Então, lembra lá do Gênesis, quando os céus, aquele jardim, né? O jardim agora é o nosso coração. Nossa pátria é Deus. Os céus são a morada do Pai e a nossa verdadeira pátria, né? O que quer dizer a morada do Pai? Não quer dizer que os céus contêm Deus, né? Porque Deus vai além do que é o céu, né? Obviamente que também céu não é um lugar. Céu é a glória de Deus. Céu é toda a glória de Deus. Por isso, o céu aqui é todo o próprio Deus e a comunhão com Deus. Então, a nossa pátria celeste, a nossa pátria verdadeira é a comunhão com Deus. O termo céus simboliza a aliança com Deus, essa comunhão, né? Essa aliança com Deus e sua morada. O pecado nos exilou da aliança, mas a conversão nos leva de volta para a nossa terra, para a nossa pátria. Nós somos exilados e reconciliados. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós estamos longe da nossa pátria, porém nós estamos reconciliados, ou seja, temos a permissão na graça de Deus, né? Porque se estamos na graça de Deus, temos a permissão de entrarmos no reino de Deus e somos reconciliados com Ele. Cristo, e podemos entrar na terra, no céu. Cristo reconciliou céu e terra através da sua encarnação, cruz, ressurreição e ascensão. Então não é só a morte e a ressurreição de Jesus que nos garante o céu, mas também toda a sua encarnação, toda a sua a paixão, ressurreição e ascensão. São esses 4 tempos, essas 4 ações de Jesus que nos favorece, que nos reconcilia com o céu. Ao rezar Pai Nosso, que estais nos céus, a Igreja afirma sua união com Cristo e a cidadania celestial. Então nós estamos dizendo, nós somos do céu. Nós estamos dizendo como Cristo
com Cristo que nós somos do céu. Se nós estamos repetindo a mesma oração que Jesus nos ensinou. Os cristãos vivem na terra, mas são cidadãos do céu, anelando pela habitação celestial. Então é desejando pela habitação celestial. O nosso reino não é deste mundo. O nosso reino é celestial. Por isso, o cristão que vive aqui, se apegando às coisas da terra, ele perecerá. Certo? Então, é por isso que Jesus vem nos convidar a buscar as coisas do alto, a buscar o reino de Deus e a sua justiça, o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Bom, é isso. Então nós terminamos a nossa primeira parte do final, que é sobre o Pai Nosso, o resumo de todo o Evangelho. Semana que vem nós continuamos o Pai Nosso, continuamos o nosso curso e terminamos a nossa... daqui 2 semanas nós terminamos o nosso último episódio. Detalhe que o último episódio, todos os episódios eles saem na quinta-feira. O último episódio ele vai sair exclusivamente na quarta-feira, dia 19 de março. Por que ele vai sair no dia 19 de março? Porque é dia de São José. E esse canal, como é devoto a São José, dedicado a São José, e esse curso ele nasceu basicamente por uma força inspirada por São José, é por isso que eu decidi terminar. E por uma providência, né, por uma questão de um dia, eu adiantei para terminar no dia 19 de março, dia de São José. Certo? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E é isso. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.